Sabe, tem uma cena que se passa no coração do templo, um lugar super movimentado. E ali, no meio de toda aquela agitação, Jesus para, se senta e fica só observando as pessoas ofertando. O que ele enxerga ali vai muito além de moedas caindo num cofre. Ele vê o coração humano, exposto. E dessa observação, ele tira uma lição absolutamente surpreendente sobre o que é de verdade a generosidade. Vamos mergulhar nessa história? Presta atenção nessa frase. Em verdade lhes digo. Toda vez que Jesus usava essa expressão, era como um sinal de alerta. Tipo, parem tudo, ouçam com atenção, porque o que vem agora é fundamental. Não era só uma opinião, era uma declaração com autoridade divina. E o assunto? Algo que parece tão corriqueiro, mas que ele vai virar de cabeça para baixo o ato de ofertar. Então fica a pergunta, né? O que uma oferta revela de verdade? Porque para a maioria das pessoas que estavam ali, era só uma questão de números, de quantidade. Mas para Jesus era um verdadeiro raio-x da alma. Ele não estava contando moedas. Ele estava medindo a fé, a confiança, o nível de entrega. Essa história nos desafia a enxergar além do óbvio. Primeiro, vamos analisar o que todo mundo estava vendo. Os ricos. As ofertas deles eram um espetáculo, sabe? Grandes, barulhentas. Mas a perspectiva de Jesus era completamente diferente. E é bem aqui que a história começa a ficar muito, mas muito interessante. A cena era um verdadeiro show. Pessoas ricas chegavam e com gestos largos despejavam grandes quantias de dinheiro. O barulho das moedas enchendo o cofre devia ecoar pelo templo. Aos olhos de qualquer um, aquilo parecia o auge da devoção, um show de generosidade. Só que aí vem a virada. Jesus revela a verdade por trás daquela aparência toda. Eles estavam dando apenas o que sobrava. Era basicamente o dinheiro do troco, a quantia que não faria a menor falta. Não tinha sacrifício ali, não tinha risco. Era uma generosidade que no fundo não custava nada. E esse quadro aqui resume o contraste perfeitamente. De um lado, os ricos. A fonte da oferta era a sobra, a atitude era do mínimo, e a confiança estava toda na própria riqueza. Do outro lado, a viúva. A fonte era a sua necessidade, a atitude foi a do máximo, ela deu tudo, e a confiança estava totalmente depositada em Deus. São dois universos completamente opostos. E o ensinamento aqui é profundo. Dar só o que sobra é espiritualmente arriscado. Isso acaba revelando que o amor e a confiança estão mais no mundo material do que em Deus. Ao invés de fortalecer a fé, essa atitude a enfraquece, porque a segurança continua ali, depositada nas coisas e não no Criador de todas as coisas. E essa história, claro, acaba batendo na nossa porta com uma pergunta bem direta. O que tem regido a vida? A lógica do mínimo ou a entrega do máximo? A gente tem dado o que sobra ou tem se entregado por completo? É uma provocação para a gente olhar onde a nossa confiança realmente está. Agora, a cena muda completamente de figura. Entra a segunda personagem, e a oferta dela é o exato oposto da primeira. Pequena, silenciosa, quase invisível. Mas para os olhos de Jesus, foi a oferta mais grandiosa de todas. O que ela ofertou? 2 moedas. Apenas 2 pequenas moedas de cobre. Era o menor valor monetário que existia na época. Ninguém, com exceção de Jesus, sequer notou o gesto. E aí vem a declaração que deve ter chocado todo mundo. Jesus chama os discípulos e diz: estão vendo aquela mulher? Ela deu mais do que todos os outros juntos. A matemática dele era diferente, né? Não se tratava do valor da moeda, mas do valor do sacrifício. Ela não deu do que sobrava, ela deu o seu próprio sustento. Deu tudo. E para a gente entender o tamanho do que ela fez, a gente precisa viajar no tempo. Ser viúva naquela sociedade era estar na base da pirâmide social. Sem marido, sem renda, sem nenhuma rede de segurança. Ela era o tipo de pessoa que deveria estar na fila para receber ajuda, não para doar. Ao dar suas últimas moedas, ela estava assumindo um risco absoluto. Então, de onde veio essa coragem toda? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, gigantesca. A segurança dela não estava naquelas 2 moedinhas. A segurança dela estava em Deus. Ela acreditava com todo o ser que seu pai a sustentaria. A generosidade dela não era imprudência. Era, na verdade, a maior prova de uma fé inabalável. E toda essa história, todo esse contraste entre o grande que é pequeno e o pequeno que é grandioso, nos leva a uma metáfora muito poderosa que resume tudo. Pense nisso como um termômetro. A ideia é brilhante. A nossa oferta funciona como um termômetro da fé.
Ele não mede quanto dinheiro se tem, mas quanta confiança se deposita em Deus. Uma oferta sacrificial como a da viúva mostra uma fé quente, uma confiança que está fervendo. Uma oferta que vem só das sobras, bem, talvez indique uma fé um pouco mais morna. Não é sobre comprar o favor de Deus, mas sobre revelar a verdadeira temperatura do coração. E existe um caminho para se chegar a essa entrega, a essa oferta máxima. Como o slide mostra, tudo começa com fundamento, a confiança nas promessas de Deus. Quando essa confiança existe, o amor a Deus se torna maior que o amor pelas coisas. E quando esse amor é a prioridade, a entrega se torna máxima e até mesmo alegre, vira um fluxo natural. Certo? Mas de onde vem uma confiança tão radical como a daquela viúva? Como se constrói uma fé assim, tão sólida? A resposta, segundo a fonte, está no alicerce de tudo, as promessas do próprio Deus. O alicerce começa com promessas como essa, do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A ideia aqui é que não se está sozinho. Deus não é um espectador distante, mas uma ajuda real, presente e imediata, especialmente quando as coisas apertam. Essa certeza que permite o risco. E essa promessa é reforçada, é martelada de novo em Hebreus. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é uma das afirmações mais fortes da Bíblia. A confiança da viúva se baseia nisso, na crença absoluta de que Deus é fiel ao seu compromisso. Ela pôde dar tudo porque acreditava que não seria abandonada. E então, chegamos ao argumento definitivo. A lógica aqui é irrefutável. Se Deus entregou o que tinha de mais precioso, o próprio filho, por que ele negaria as coisas menores, como o sustento do dia a dia? Se ele fez o sacrifício máximo, podemos confiar que ele vai cuidar de todas as outras necessidades. É tipo o cheque em branco da confiança. No fim das contas, a balança se revela. A lição não é sobre dinheiro, é sobre o coração. A grande questão é, onde está o peso da nossa confiança? Nas coisas passageiras, que a gente pode perder a qualquer momento, ou no doador eterno, que é a fonte de absolutamente tudo? E assim, a gente volta ao início. A história da viúva pobre não é um conto sobre finanças, é uma aula magna sobre o coração. É sobre fé, sobre sacrifício e sobre o tipo de confiança que move os céus. Uma lição atemporal, que o próprio Jesus faz questão de nos ensinar, mostrando que o verdadeiro valor nunca está no que damos, mas em como e por que damos.